Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias. Mais uma vez estou aqui para apresentar um vídeo e agradecer primeiramente a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado aos 470 inscritos. A meta continua, passarmos de 1.000 inscritos até o final do ano. Tá faltando muito ainda, mas vamos à luta. Se você me ajudar, passando para um amigo, pedindo para uma amiga se inscrever no meu canal, você me ajuda, ok? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, meu amigo. Hoje seria 12 de julho, né, de 2024. Eu começo a gravar às 8 horas e 52 minutos. Comecei cedo hoje, né, sexta-feira, né, e por volta de 9 e pouco esse vídeo deve estar no ar, disposto a vocês. O título de hoje é assim: Bolsonaro é um criminoso, não resta dúvida, tá? O título é Bolsonaro é um criminoso. Pronto, acabou. Porque, gente, é o seguinte, eu estou lendo o relatório, não li todo. Estou lendo o relatório da Polícia Federal, né, que é o último ato, né, do inquérito policial, é o relatório. O relatório é onde a polícia faz, a autoridade policial faz, aponta, né, as evidências, os indícios, mas não existe indício nem evidência, existe crime no relatório da Polícia Federal. Muita prova, provas que Bolsonaro não tem como questionar. Ele vai lá, eu acredito que quando for para uma ação, se transformar em ação judicial, obviamente, que pode ser que o Procurador-Geral da República tenha uma opinião absolutamente contrária à minha, que é normal, né, e diga que não tem crime ali. Mas não tenho dúvida mais de que o pessoal, os advogados de Bolsonaro, só vão se conformar para a questão do quanto da pena, porque os crimes estão evidentes ali, não tem como o Bolsonaro negar. Por isso que o Bolsonaro vinha se mantendo, vamos dizer assim, em silêncio, porque são muitas evidências, né? Ele tem a origem, o ganho, a venda, a revenda, a compra, tudo muito bem documentado. Pessoas, né? Escritórios, empresas, intermediários, não há como Bolsonaro dizer que não cometeu o crime da venda das joias, né? Porque vamos imaginar que ele diga que as joias são dele, tá? De cunho personalismo. A lei nunca esteve ao lado de Bolsonaro, porque o personalismo são presentes de pequeno valor. Um vidro de perfume, tá bom, um perfume, nós estamos lá, um perfume francês custa R$ 1.000, ok, que custe US$ 1.000, né? Tá bom, um vinho que custe US$ 5.000, agora de milhões, 500 mil, 200 mil, já obviamente a lei não permite, por mais que esse bem seja personal, um relógio, um anel, tudo bem, é personalíssimo, mas ele vai, em virtude do valor, ela pertence à União, pertence ao patrimônio nacional. Então o Jair Bolsonaro não pode alegar essa questão, porque é personalismo. Não, não é. É a questão do valor, né? A gente trabalha nesse personalismo com a palavra no seu sentido lato, mas também em momentos que há de ser no sentido estrito, né? E o Bolsonaro jamais poderia se apropriar daquelas joias, daqueles valores e vendê-los. E se ele quisesse vender, que oferecesse primeiro à União, porque isso faz parte da história, né? Esses presentes que o Bolsonaro ganhou lá na Arábia Saudita faz parte da história, vai para o museu, para as escolas, para instruir, educar as nossas crianças. Não é para ele vender, se desfazer e transformar em espécie, como ele fez. E outra coisa, ele levou isso, ele entrou com elas irregular no Brasil e tirou-os de forma irregular. Então só isso já é crime. Ele alegou que não é crime porque os devolvia as joias. Não, o crime já aconteceu. Não adianta Bolsonaro agora, né? O ladrão quando furta, quando rouba de alguém, quando ele perde a coisa porque a polícia o prendeu, ele não deixou de ser ladrão porque ele devolveu o dinheiro que roubou ou que furtou da vítima. Então o crime tá configurado, o Bolsonaro não tem defesa. Insisto, porém, na questão do Brasil, que tem uma cultura de não prender pessoas ricas, né?
Pessoas pobres vão para a cadeia. Agora, pessoa rica, eu duvido da prisão de Bolsonaro. Agora, Bolsonaro já era para estar preso, né? Hoje se fala outra coisa também interessante, que se fala nas redes sociais, né? É a questão das escutas clandestinas, da ABIN paralela, como eles chamam, né? Isso é lamentável, né? Pessoas envolvidas, ministros, deputados, políticos, quer dizer, o Bolsonaro usou, né, de um aparelho do Estado para perseguir, supostamente perseguir as pessoas com as quais ele não combinava, né? Não concorda. Por exemplo, jornalistas como Mônica Bergdorf, da Folha de São Paulo, a Vera Magalhães, que acho que é do Globo, né? Por isso que o ódio, agora eu entendo, né? O ódio, né, que o Bolsonaro, no último debate da TV Bandeirantes, na eleição em 2022, ele falou com tanto ódio pela jornalista Vera Magalhães, porque provavelmente ele tinha um dossiê sobre o que ela pensa, o que ela falava sobre ele. Mas isso o político ele tem que saber amadurecimento e saber que a crítica faz parte do processo democrático, né? Então esse processo da ABIN, que é novo, né, que está na mídia hoje, é sexta-feira, dia 12/7, né? Ainda não está nos inquéritos lá da Polícia Federal, pelo menos eu não li ainda. Pode ser com mais de 400 páginas, eu ainda estou na 150, ainda falta muita coisa. Então o Bolsonaro fez outro errado. E também já tem uma reunião que prova que ele fez uma reunião com o diretor, parece que da Polícia Federal, com o Ramagem, né? Esse candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Alexandre Ramagem, para proteger o filho dele com relação às rachadinhas. Então, tudo isso, quer dizer, o Bolsonaro, ele usou a presidência da República para praticar furtos, negociatas, sujeiras, né? E a sensação que eu tenho, a ingenuidade de Jair Bolsonaro. Ele fez de uma forma ingênua. Ele não tentou camuflar as falcatruas que ele fazia. É um ladrão pequeno. Acho que foi o Ciro Gomes que disse que o Bolsonaro é um ladrão de galinha. E, de fato, ele fez isso como se estivesse roubando uma galinha. Roubou milhões, né? 6 milhões de dólares, sei lá. Né? Mas ele fez como se estivesse roubando uma galinha. A ingenuidade. Eu não acredito na ingenuidade de Jair Bolsonaro, que ele é um homem experiente, 28 anos de vida pública, sempre se apropriou do Estado, né? Sempre viveu às custas do Estado, nas mamatas, nas falcatruas, nas notas duplicadas, triplicadas de seus valores, de gasolina, enfim, como acusam ele, né? De ser um deputado do baixo clero em Brasília. Então, ele não é uma pessoa ingênua, é uma pessoa esperta, vamos dizer assim, né? A sensação que eu tenho, e aparente que parece trazer, é que o Bolsonaro ele estava convicto que não deixava mais o governo, ele ia ficar perpétuo lá. Então ele ia botar ele, depois quando ele pudesse mais ir, o filho 01, filho 02, filho 03, ele ia constituir uma dinastia Bolsonaro, né, da família Bolsonaro, na presidência da República, porque não é possível que ele imaginasse que eles faziam essas coisas deixando tanto rastro, né, que ele saísse do governo em 4 anos. A sensação que eu tenho é que ele achava que ia ficar 20, 30 anos no governando, então não ia acontecer nada com ele, né? Embora, insisto, desculpa, estou até ficando chato, dizer que rico no Brasil não vai preso, né? É muito difícil mas Bolsonaro tem que ser preso, tem que ser condenado, porque os crimes que ele cometeu são muito fortes, né? O que me entristece, e acho que todo cidadão, né, brasileiro devia vamos dizer assim, se revoltar com atitudes como essa. E o pior é que um político como Jair Bolsonaro, o povo não mais o recua, não mais o recusa. Se ele for candidato, né, ele está com os direitos políticos cassados, obviamente, não vai ser candidato em 2026, provavelmente em 2030. Também Bolsonaro, ou seja, a carreira política de Jair Bolsonaro, ela acabou. Mas ele ainda tem um coeficiente eleitoral, ele vai eleger os filhos, vai eleger a mulher, ok, tudo bem, cada um no seu, né? Não pode passar a pena. Não estou aqui querendo penalizar os filhos de Bolsonaro pelos desvios que Bolsonaro fez. Eu quero que, se os filhos de Bolsonaro cometerem algum crime, que paguem, né? Agora, os crimes de Bolsonaro são de Bolsonaro, eles não são transferidos. Mas ainda o povo ainda vai mandar, vai eleger. Se Bolsonaro fosse eleito, seria eleito. Fosse candidato, seria eleito.
Porque é preciso que o povo brasileiro amadureça politicamente. Porque não existe uma outra solução de tirar esse país da miséria, da fome, da tristeza, se não for através da política. Da política democrática, não da ditadura de Jair Bolsonaro que ele queria implantar em 2022, 2023. Porque se a ditadura de Jair Bolsonaro tivesse sido implantada, o golpe de Estado que ele tentou, né, em janeiro, ele tentou durante o governo dele, né? O Bolsonaro sempre tentou dar um golpe de Estado desde o primeiro dia que entrou no Palácio do Planalto, né? Ele tentou romper as instituições democráticas para governar o modo dele, para fazer o que ele queria, para interpretar a forma como ele queria, para desrespeitar a Constituição como ele desrespeitou os 4 anos que lá esteve. E continua desrespeitando a Constituição, porque ele continua cometendo crime, né? Como quando ele está mentindo, dizendo que porque eu devolvi as joias, estão todas, não me fale das joias porque estão todas no cofre. Não, mas o crime, como eu falei no início, o crime aconteceu. Então, me preocupa é isso, essa falta de amadurecimento político da sociedade brasileira. Eu vi hoje nos jornais, né, que o ex-ministro Queiroga, né, da Saúde, que foi um dos piores ministros, né, na pandemia, ele sendo médico, ele devia incentivar o povo a tomar vacina. Ao povo, não, o que ele fez? Ele não pregou vacina, ele não quis liberar vacina para a criança. Tudo medíocre, um médico medíocre, uma pessoa que se ateve a atender os caprichos de Jair Bolsonaro. E esse homem é o segundo colocado para prefeito de João Pessoa. Isso me dá uma tristeza. Quando eu me lembro de João Pessoa, né? O próprio João Pessoa, político como João Pessoa, João Agripino, Rui Carneiro, né? José Américo de Almeida, homens de valor na nossa Paraíba, Celso Furtado, né? Homens de tanto valor. E nós elegemos um medíocre como Queiroga para ser prefeito de João Pessoa. Então, prova que o povo brasileiro perdeu muito a sua fé, perdeu muito a sua essência. Nós precisamos de voltar a ter valores, né? A valorizar. Esse exemplo de Bolsonaro, essa roubalheira que foi o governo o inquérito das joias, né? E o povo ainda achar que o Bolsonaro é o salvador da pátria. Isso é lamentável. O que está faltando ao povo brasileiro é amadurecimento político, né? O povo brasileiro precisa amadurecer politicamente, né? Eu fico estarrecido quando eu vejo, né? Ainda lá no Rio de Janeiro não, porque o Eduardo Paes, né, parece que vai ser o eterno prefeito do Rio de Janeiro, está com 53%, e o Ramagem, antes dessa questão da ABIN, né, estava com 8, 7 ou 8. Tomara que ele fique com 0, né? Porque uma pessoa como esse Ramagem, pessoa que um delegado, Polícia Federal, se submeter a fazer as falcatruas que ele fez com o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Porque foi uma ORCRIM, como diz o organização criminosa. Aliás, porque o inquérito, né, que está na Polícia Federal, da Polícia Federal, e relatório, fala de organização criminosa que Jair Bolsonaro montou no Palácio do Planalto para desviar para escutas clandestinas, ameaça de ministro, como tem lá no diálogo, né, que ele manda que tem que dar um tiro na cabeça do ministro do STF, com a 762, 765, sei lá o quê. Isso é lamentável. Um delegado, ele não podia se prestar a isso, porque tem ética, tem que ter ética profissional. Um advogado não pode se submeter a isso. Eu entendo, né? Um médico como foi esse Queiroga, ele negou a ciência, ele como médico negou a ciência para atender os caprichos, a outros médicos, né? A relatório. Eu me reporto sempre ao relatório da CPI, né? CPI da Covid, que foi um relatório maravilhoso. Foi a melhor CPI da história do Senado, do Congresso Nacional, que foi da Covid-19, onde apontou, né, os crimes, a barbaridade que Jair Bolsonaro cometeu na época da pandemia. Então, Bolsonaro já era para estar preso, mas infelizmente, eu acho que daqui a uns 8, 10 anos, a gente ainda estará falando sobre isso, que Bolsonaro não vai preso. Porque, como falo, rico no Brasil tem sempre um álibi, sempre uma defesa. Mas é lamentável que o povo brasileiro alimente esperança de uma pessoa tacanha, medíocre como Jair Bolsonaro, para entregar o cargo de ser presidente da República. É lamentável mesmo. A gente precisa de amadurecer politicamente. O povo brasileiro precisa de muito amadurecimento político. O povo brasileiro precisa
de colocar essas crianças na escola, dar aula de cidadania nas escolas, ler a Constituição da República nas escolas, para ver se essa futura geração. O Brasil tem até 2042, o crescimento. Hoje tem um relatório da ONU, né, onde fala sobre 200, vamos ter que é 219 milhões de pessoas no Brasil, né? Isso é lamentável que a gente chegue aqui. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.